Continuando aqui nossa explicação, né, de funções e procedimentos, né? Agora a gente vai falar de procedimentos com parâmetros. Ainda não tem o tipo de retorno, né? O retorno de uma função, então eu vou chamar disso de procedimento. Mas esse procedimento recebe parâmetros, né? Ele tem parâmetros entre os parênteses lá na sua definição. A gente vai ver isso primeiro com um exemplo, depois eu explico melhor como de maneira genérica. Vamos começar partindo de um problema em que não existe um procedimento e eu vou querer criar um procedimento a partir de um código que eu estou vendo que vai se repetir. Vou fazer algo bem trivial, né? Não é nem algo prático aqui, né, que você use na vida real, mas apenas para entender essa ideia da criação de um procedimento a partir de um lugar onde o código ele vai se repetir, ele vai ser, né, utilizado frequentemente, né? Então, aqui é uma função que eu estou imaginando, né, que vai receber dois números inteiros e vai calcular a soma desses valores e vai fazer o print dessa soma. Se é uma função, você sabe fazer isso da maneira mais simples possível, né? Eu tenho, por exemplo, esse programinha aqui, né, que recebe dois números inteiros digitados pelo usuário. Eu calculo a soma desses dois números inteiros atribuindo a variável soma. E eu mostro o valor da soma através do print. Repare aqui que essa parte, né, de calcular a soma dos dois números e mostrar o valor é a parte que eu entendo que vai se repetir frequentemente ao longo do meu programa. E eu não quero essa repetição. Então, para evitar essa repetição, eu vou criar, então, um procedimento. Só que esse procedimento aqui, agora ele não vai mais poder ser um procedimento sem parâmetros, porque a parte de cima, lá onde está os inputs, né, já receberam os dados, já recebemos os dados, né, que o usuário digitou. Número 1 e número 2 aí. No 1 e no 2. Então, suponha que eu não queira mover essa parte do input para outra parte, para dentro da função. Suponha que eu queira fazer uma função só com essas duas linhas aí, da soma, atribua a soma num 1 mais num 2 e faça o print. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos ver aqui, né, nosso passo a passo. Então, para começar, essa função vai ser uma função que faz uma soma de dois números. Então, o mais importante de tudo é a gente lembrar que, ao definir uma função, tem que ter um nome sugestivo dessa função, ou, no caso aqui, procedimento, né? Ao definir um procedimento, tem que ter um nome sugestivo do procedimento, que aqui, no caso, eu chamei de calcula-soma. Observe que essa calcula-soma ele vai operar sobre dois números que vão ser passados para a função. Assim como a gente passa, por exemplo, x e y para uma função f de x e y, certo? Aqui eu estou passando num 1 e num 2 para calcula-soma. Então, calcula-soma é uma função, é uma f de num 1 e num 2. Tá? Bom, esses num 1 e num 2, eles são variáveis especiais, que a gente chama de parâmetros, né? Essas variáveis, na verdade, elas serão passadas pelo programador ao chamar a função calcula-soma. Mas, por hora, ao definir uma função, né, eu tenho que dizer, na verdade, quais são os parâmetros que essa função tem. Que, no caso aqui, para calcular uma soma, eu preciso de dois números, então eu tenho aqui num 1 e num 2. E o que essa função faz é bem simples. Vocês já viram lá no código, né, está repetindo aqui o código que estava lá no programa sem funções. Atribuo a soma num 1 mais num 2 e faço o print da soma. Mostre a soma na tela. Só que isso é apenas a definição da função, certo? Mas a função faz a funcionalidade que está dita aí no cabeçalho, né? Deve receber como parâmetro dois números inteiros e calcular e imprimir a soma desses valores. Então, ela está funcionalmente correta, só que ela ainda não está sendo utilizada. Para ela ser utilizada, vamos usar o programa principal, vamos fazer o programa principal. Nosso programa principal começa, né, como a gente, estou repetindo aqui o que a gente viu no código anterior. Primeiro eu recebo o primeiro número, coloco na variável num1, depois o segundo número, né, do usuário, coloco na variável num2,
O que é que viria depois? Bom, lá vinham duas linhas de código, né? Aqui, como a gente está evitando a repetição do código, né, a gente está fazendo o quê? A gente vai chamar a função calcula-soma. E a calcula-soma vai receber que parâmetros? Vai receber essas variáveis aí que o usuário digitou no 1 e no 2. Então, calcula-soma no 1 e no 2 chama a função, né, que está ali definida. Então, o que vai acontecer com esse programa? Ali, né, desculpa, já é o corpo da nossa função e eu queria, na verdade, era o apontador aqui para mostrar para vocês como é que esse programa vai funcionar. Então, vocês já sabem, né, é um desvio de execução. Eu venho aqui, né, meu programa principal, um comentário que é ignorado, aí eu venho a primeira linha, feito o input, o usuário digita, o valor é colocado na variável num. Aí vem a segunda linha, o usuário digita outro número, é colocado na variável num 2. Aí é recebido o calcula-soma. Calcula-soma, então, salta para essa def calcula-soma, né? Só que agora aqui estão sendo passados os parâmetros no 1 e no 2 que vieram do programa principal, certo? E aí a soma, então, vai operar sobre esses parâmetros que vieram do programa principal. Então, se o usuário digitou, por exemplo, 3 e 7, num 1 vai ser 3, num 2 vai ser 7. E a soma aqui vai ser 10. Se o usuário digitou 5 e 8, então num 1 vai ser 5, num 2 vai ser 8, e a soma vai ser 13. E o print aqui vai mostrar o valor 13, soma igual a 13. E aí depois, né, ele vai retornar para onde? Para logo após a chamada da função. Então, como não tem nada aqui, né, após a chamada da função, o programa simplesmente termina. Então, assim funciona um procedimento com parâmetros. As suas variáveis aí, elas têm que existir, né, na declaração da função, entre parênteses, elas têm que ser chamadas com valores reais, valores existentes, né, seja por um input, seja por uma atribuição, durante a chamada. Eu poderia, em vez de colocar num 1 e num 2, eu poderia colocar números ali, trocar o meu calcula-soma e colocar os valores ali, 3 e 5, por exemplo. E aí o calcula-soma mostraria o valor 8, né? Então, o que vocês podem entender é que essas variáveis aqui num 1 e num 2, elas são meras coincidências em relação ao nome delas que está lá em cima no calcula-soma num 1 e num 2. Mas, enfim, né? Faz sentido, né? Vocês conseguem entender aí como funciona. Vamos falar de um modo geral, né, de passagem de parâmetros, né? É preciso entender, né, que quando eu coloco os números aqui num 1 e num 2, essas variáveis, esses números são passados, não exatamente a variável num 1 e num 2 é que vai para lá para cima, mas sim uma cópia dos valores que estão nessas variáveis. Então, é como se vocês... É importante entender que essas variáveis num 1 e num 2 não são necessariamente a mesma num 1 e num 2 que estão aqui na função, embora aqui elas convirjam, faz sentido. Né? A num daqui é relativa a num daqui, e a num 2 daqui é relativa a num 2 daqui. Mas, por exemplo, se eu não usasse variável, se eu botasse aqui 3 e 5, num 1 receberia o valor 3, num 2 receberia o valor 5. Se você está passando variáveis aqui, né, em vez de constantes, de números, por exemplo, esses números serão copiados para as variáveis da função. Então, essa passagem de parâmetros que a gente utiliza em funções é o que a gente chama de passagem de parâmetros por valor. É o tipo padrão, né, de passagem de parâmetros, né? O conteúdo da variável é passado, né? Então, no 1 e no 2 são passados para no 1 e no 2 lá na função. E aí é importante que os parâmetros sejam do mesmo tipo, né? Se tem um parâmetro que é inteiro e outro real, os valores que tem que ser passados tem que ser um inteiro e um real. Se tem um valor que é texto, outro é inteiro, outro é lógico, tem que ser na ordem, né? Passado, né? O inteiro, o texto e o lógico. A ordem que você coloca na declaração da função tem que ser a ordem da chamada, certo? E nesse momento é feita uma cópia para o parâmetro. Como eu já falei, né, existe essa independência entre as variáveis e os parâmetros. Por isso que eu estou dizendo que o num 1 e num 2 da função calcula-soma não são os mesmos num 1 e num 2 do programa principal. É como se fossem, né, para lá vão as cópias desses valores num 1 e num 2 do programa principal.
certo? Isso vale para tipos primitivos. Toda vez que a gente passar números inteiros, toda vez que a gente passar números reais, como float, toda vez que a gente passar valores lógicos, toda vez que a gente passar strings, é feita uma cópia, então, né, das variáveis, né, na chamada para as variáveis nos parâmetros. Mais à frente a gente vai ver algumas situações quando a gente trabalhar com listas, dicionários e objetos que não é bem assim nesses casos, né? Mas que o que a gente faz é uma passagem por referência. Mas isso não vale a pena a gente discutir agora. O que vocês têm que entender nesse momento aqui é essa cópia de valores que é feito. Para ficar bem claro isso, né, que eu falei, né, eu repeti o programa que nós fizemos com a mesma forma, mas com nomes diferentes. Observem aqui que a minha função calculação agora tem variáveis N1 e N2. E a soma que é feita dentro dela é pela a atribuição, a soma é feita pelo né, o valor da soma de N1 com N2. E o programa principal continua usando as variáveis num1 e num2. Então, quando eu faço calcula soma num1 e num2, o que está sendo feito é o valor que está em num1 vai ser copiado para a variável N1. O valor que está em num2 vai ser copiado para a variável N2. Aqui poderia ser x e y. Num 1 seria passado para x, num 2 seria passado para y. Mas sempre na ordem, né? O num 1 nunca vai ser passado para N2 e o num 2 nunca vai ser passado para N1. Sempre o num 1 para N1, o primeiro para o primeiro e o segundo para o segundo. Certo? Então, acho que isso aqui, com esse exemplo, né, com os nomes de parâmetros diferentes, fica mais fácil de entender, então, essa questão de passagem de parâmetro. O que é feito é uma cópia do valor. E observe que, se dentro da função calcula-soma você alterasse os valores de N1 e N2, você não iria alterar os valores de num1 e num2, porque, como eu disse, o que vai para a função é uma cópia e não a própria variável, né? Não é que num1 e num2 vai para N1 e N2, né? É o valor de num1 que vai para N1 e o valor de num2 que vai para N2. Então, assim funcionam procedimentos com parâmetros. Eu fico, então, por aqui com este vídeo, né? E eu queria que vocês exercitassem, então, alguns exemplos de situações que vocês imaginam que poderiam usar um procedimento com parâmetros.